Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo nesta semana, né? Eu trago aqui argumentos e explicações para você usar quando ouvir coisas como perseguição política e ditadura de toga. É necessário entender, né? Porque tá geral confundindo tudo. Vem comigo, eu serei rapidinha, tá? Brevíssimo resumo desta semana para começar. A Polícia Federal... Eu volto a dizer, a Polícia Federal, vale observar, Alexandre de Moraes não tem nada a ver com a Polícia Federal. Então, a Polícia Federal indiciou Jair e Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça no inquérito do golpe de Estado. Mas, Élica, Bolsonaro já não vai ser julgado? Então vai, pelo crime de tentativa de golpe de Estado. Recordar é viver e é necessário. O fluxo que vimos, e que é o correto, foi a Polícia Federal indiciou Bolsonaro por tentativa de golpe. Aí depois mandou tudo para a PGR, provas, depoimentos, documentos, perícias. Aí a PGR analisou, viu que tinha coisa de fato e mandou tudo para o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que está aí para isso mesmo. E o resto a gente vai ver agora em setembro. Enfim, essas são as etapas. Resumindo, o fluxo, né? A PF investiga, envia inquérito, a PGR analisa, oferece denúncia e o STF decide e julga. Vamos ver essa etapa final, que será o julgamento. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, Bolsonaro e o filho, pelo que a Polícia Federal indica, cometeram outros crimes. E vamos entender porque isso já é outra coisa tão séria quanto o julgamento que vai rolar, tá? O crime agora foi coação no curso do processo. Traduzindo isso, é tentar intimidar ou pressionar juízes e investigadores para se dar bem no processo. Daí, se alguém começar a falar para você que isso é perseguição política, você fala para a pessoa o seguinte, né? Imagina que João foi pego colando em uma prova. Aí o professor vai e dá 0 para João. Daí João liga para o professor e diz, se você me reprovar, eu vou fazer campanha para o diretor te mandar embora. Você acha que João está certo? Detalhe, o professor tem provas que João colou. Então, isso é que é coação, usar ameaça para mudar a decisão de quem está te julgando. O que a Polícia Federal diz é que Jair e Eduardo Bolsonaro tentaram fazer isso com o STF e com quem investigava o golpe de 8 de janeiro. Só que em vez de professor e diretor, usaram pressão política internacional, pedindo até sanções econômicas contra o Brasil para constranger autoridades daqui. Pode não, gente, é crime, tá? Teve mais um, abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nome complicado, né? Mas significa o quê? Tentar impedir que as instituições, STF, Congresso, Presidência, enfim, funcione do jeito que a Constituição manda. Daí, se a pessoa vier falando em ditadura de toga, você fala o seguinte... Imagina um campeonato de futebol. Aí o juiz apitou falta contra um time. Em vez de reclamar, esse time e sua torcida invadem o campo, cercam o juiz e exigem que ele mude a decisão. Na marra. O jogo deixa de ser democrático, né? Vira pressão e violência. Você acha isso legal? Então, é isso que a Polícia Federal aponta agora. Eduardo articulou fora do Brasil e Jair o bancou financeiramente para tentar o quê? Enfraquecer ou dobrar as instituições brasileiras e ganhar no grito, o que não se conseguiram no voto. Bom, teve a cereja podre desse bolo estragado, né? Tentativa de fuga. A Polícia Federal ainda achou no celular de Bolsonaro um rascunho de pedido de asilo na Argentina. Daí, se a pessoa começar a falar, mas não pode nem, né? Bolsonaro pode nem sair mais. Aí você fala o seguinte, imagina que um motorista passasse, né? Ultrapassasse o farol vermelho. E antes mesmo da multa ser registrada, ele já fosse lá no Detran pedir transferência do carro para o nome de uma outra pessoa. Isso é certo? E outra coisa, quem não deve não se antecipa desse jeito, né? Ou ainda, imagina você jogando um jogo de tabuleiro com uma galera. Daí vocês começam a desconfiar que uma pessoa está roubando, trapaceando, né, no jogo. Enquanto o grupo está discutindo, já apontando que estão sendo roubados, aí a pessoa começa a dizer, então vamos jogar outra coisa, tá? E desmonta todo o tabuleiro. É certo isso? Né? Uma pessoa inocente faria isso? Então, Bolsonaro pedindo asilo foi um pouco pior do que isso, tá? Vocês entendem? Teve também agora o envolvimento do pastor Silas Malafaia na história, que teve seu celular e passaporte apreendidos para outra investigação. Atenção aqui, ele está gritando que é uma liderança religiosa e que isso é perseguição religiosa. Primeiro que pastor nem fala daquele jeito, né? Babando, cheio de ódio, chamando o filho do amigo dele de babaca, né? Quem faz isso é picareta. Mas ainda que seja pastor, a fé não blinda ninguém de questionamentos. Malafaia tenta com esse discurso mobilizar seus fiéis emocionalmente, como se a fé deles estivesse sob ataque. Perigosíssimo esse discurso.
E ele está falando que há ditadura de toga. Se alguém te falar isso, você explica o seguinte: a investigação que levou às buscas no Malafaia e ao indiciamento de Bolsonaro e do Eduardo partiu da Polícia Federal. Alexandre de Moraes, ele estava fazendo outra coisa, né? Como assistindo um jogo do Corinthians, por exemplo, né? Aí a Polícia Federal fez um trabalho técnico de análise, de provas, de quebra de sigilos e chegou a essas conclusões graves. Um documento de 33 páginas elaborado depois de uma operação policial. Isso não é opinião, não é perseguição. São provas coletadas por uma instituição que, pasme, né, está fazendo o seu trabalho. O relatório, né, houve uma ação orquestrada para coagir o judiciário e o legislativo e até para tentar trazer sanções internacionais contra o próprio Brasil. Não pode, gente, né? Lembre dos exemplos que eu já dei. E aí, quando a Polícia Federal, a instituição, faz o seu trabalho e leva o caso ao STF, que é o Fórum Natural para Crimes dessa magnitude, eles gritam ditadura de toga. Mas, se você fosse o ministro do STF, o que faria quando a PGR te mostrasse tudo isso? Você ia fingir que não viu nada? O STF está fazendo o que lhe cabe nessa história. O fato é que o STF analisa pedidos com base em provas enviadas pela Polícia Federal e pela PGR. No caso do Malafaia, a decisão de reter o passaporte, fazer buscas, foi uma medida cautelar, né, para garantir a investigação, baseada no que foi encontrado nas mensagens. Se não fosse assim, qualquer investigado poderia simplesmente pegar um avião lá e desaparecer, o que, pelo visto, era um plano em curso. Então, resumindo, não é perseguição religiosa, é investigação criminal. Não é ditadura de toga, é Estado democrático de direito, funcionando. É a Polícia Federal investigando, é a Procuradoria-Geral analisando, é o Supremo Tribunal garantindo que as leis sejam cumpridas. É isso que a gente defende, instituições fortes que funcionem para todas as pessoas, sem exceção, principalmente para quem acha que está acima da lei. Eu espero ter ajudado. Eu sou Élica Takimoto, escritora, professora licenciada de Física do Cefet, deputada aqui no Rio de Janeiro, presidente da Comissão da Ciência e Tecnologia na UERJ. Eu convido você a conhecer melhor o meu trabalho.